sobre esse nosso projeto aqui no nosso Santuário Basílica Sagrada Família. O dízimo linkado à santidade. Fala um pouco. Veja bem, quando eu apresentei para você esse projeto que você topou, eu tinha esse projeto no meu coração há muito tempo. Eu sou dizimista há 40 anos. 40 anos eu fiz uma experiência de Deus. O dízimo é um ato de fé. É um ato de fé, como crer em Deus é um ato de fé. Ninguém viu Deus, ninguém tocou Deus e todo mundo crê em Deus. Um ato de fé é aquilo que nós cremos sem tocar. Nós acreditamos porque cremos. Cremos na palavra de Deus? Cremos. É um ato de fé. O dízimo é uma promessa de Deus na qual você, fazendo a experiência como ele diz, ele dá a resposta que ele dá em Malaquias 3, 8, 10. Eu tive essa experiência há 40 anos atrás, fiz a experiência, e a partir dessa experiência eu passei a ser um dizimista. E a partir da minha experiência como dizimista, eu passei a ser chamado em paróquias, em comunidades, para eu testemunhar. E acabei me tornando um pregador do dízimo. Já passei em mais de 500 cidades, já pedi as contas pelo Brasil, nesses 40 anos. Tenho uma agenda bastante repleta para esses cursos de conscientização do dízimo. E quando eu propus para você santidade atrelada ao dízimo, porque o dízimo é o primeiro passo para a santidade. Mas por que, Cátedra? Porque é simples. O que Jesus fala? Não vos apegueis, não junteis para vós tesouros na terra, onde as traças roem, a ferrugem corrói, os ladrões roubam e tomam. Juntei para vós tesouros do céu. Então, o primeiro passo para a santidade é o desapego aos bens materiais. Desapego aos bens materiais não é, por exemplo, eu acabei de escrever sobre Francisco. Não é você largar tudo e sair nu pelo mundo, tem gente para fazer isso, como missionários fazem, etc. e tal. Não é isso. É não ter apego àquilo que é material, não estar preso àquilo que é material. Você pode ter riqueza, você pode ter bens, você pode ter a sua casa, você pode ter o seu conforto, você pode ter o seu carro, você pode ter a roupa que você gosta, porém você não deve ter preso a isso. Não deve ser isso que conduz a tua vida. Então você tem de desapegar-se. E o maior desapego, o desapego mais difícil é o desapego ao bem material chamado dinheiro. Quando a gente... eu tenho um padre Jack O'Connell, que já faleceu. Ele me viu pregar a primeira vez, ele que me disse um dia que eu seria um pregador nacional. Ele disse essas palavras, até dei risada na época, eu pregava no interior de Taubaté, na Universidade de Taubaté. E ele dizia, com o sotaque americano, vou falar com ele, o homem se converte com facilidade na coração, uma certa dificuldade no cabeça, mas nunca se converte na bolsa. Então, quando o Jack me disse isso, há muitos anos atrás, eu comecei a pensar, e eu tinha feito a experiência de Deus, do dízimo. Eu falei, então, uma maneira muito rápida de converter as pessoas para que elas cheguem ao céu é convertendo elas pelo bolso. Caminho inverso, em vez de começar pelo coração, passar pela cabeça, até chegar no bolso, entra no bolso, que automaticamente ela chegou ao coração e à mente. Eu tinha esse projeto desde o início da minha atividade de consultor de marketing da igreja, lá na Associação do Senhor Jesus, com o padre Robson, com o padre Eduardo, depois passando pelo padre Robson, em Trindade, com o Pai Eterno. Mas para nenhum dos dois eu nem redigi esse projeto, eu tinha ele no meu coração. E quando eu conheci você, e você me fez uma proposta de dar uma consultoria aqui, eu senti no meu coração, até pelo seu modo de agir, pelo seu carisma, a maneira com que as pessoas... Eu sempre brinco com você que você é uma pia de água benta. Porque todo mundo que passa, você passa a mão em você, passa a mão, padre, tem que passar a mão, tem que pegar e encosta nesse seu ombro gordinho aí e tal, né? O pessoal gosta desse peito gordinho, põe a cabeça aí. Eu senti assim que você tem abertura para essa santidade e que as pessoas estavam isso, fiz a proposta. Qual é o motivo de associar? Porque não há dissociação sobre isso. Porque o primeiro passo para o desapego aos bens materiais é cumprir aquilo que está na palavra de Deus, fazer experiência do dízimo, verei se não vos abro os reservatórios do céu e não derramo minha bênção sobre vós, muito além do necessário. É um desafio de Deus para o homem, para o cristão, para o fiel. E quem faz essa experiência, você tem esse testemunho, eu tenho trilhões de testemunhos ao longo dessa minha caminhada, ele experimenta de alguma maneira a mão de Deus na vida dele.
A partir do momento que você tem uma experiência concreta e real com Deus, você começa a caminhar para a santidade. Aí você começa a olhar para dentro de você, e quando você era cego, não havia luz, você não via pecadinhos, pecadões, pecados de estimação. O Padre chamava de pecado de estimação, o Padre chamava pecado de chiclete. O Padre chamava chiclete, ele gruda no pé e não sai. E aí, quando essa luz entra dentro de você, ela começa a penetrar, você começa a viver na santidade. Porque a gente tem o católico e a maioria das pessoas, que você fala assim, santo? Que eu não nasci para ser santo. Não, você falou uma besteira. Se você é uma pessoa batizada, mesmo você seja um grande pecador, um grande pornógrafo que vive vendo porcaria na internet, pornografia, que vive fazendo tudo errado, você tem uma pessoa que nasceu para a santidade. Mas você tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a soberana decisão de fazer o que eu quiser da minha vida. Agora, esse livre-arbítrio, que é a liberdade, me dá as consequências dos meus atos, né? Então, viver a santidade é exatamente ter esse discernimento e aí procurar limpar toda aquela sujeira do meu coração, da minha alma. E o primeiro passo é o desapego aos bens materiais, que começa pelo dízimo. Porque o dízimo, além de você cumprir aquilo que está na palavra de Deus, Deus faz uma promessa, faça a experiência e verá se não vos abra os reservatórios do céu, muito além do necessário. Malaquias 3, 8, 10, tem em qualquer Bíblia católica, evangélica, de qualquer denominação cristã. Nessa experiência, eu gosto muito de chamar a atenção das pessoas, quer seja nas pregações, quer seja no confessionário, na direção espiritual, nas oportunidades que tem de estar com os irmãos, mostrando para eles que esse caminho bonito de santidade, quando nós abrimos a uma experiência sincera, sendo verdadeiramente fiéis na nossa devolução a Deus, né, fazendo uma experiência de devolver os nossos 10% a Deus, a santidade vai entrando em todas as áreas da nossa vida. Com certeza. Porque a gente aprende a ter um temor a Deus. E nesse temor a Deus, o que acontece? A experiência é tão sincera que a gente começa a responder com a mais alta generosidade a tudo aquilo que Deus faz por nós. Que é essa grande frase que o Senhor mesmo disse, né? Essa experiência de que eu irei abrir sobre vós mais do que... Muito além do necessário. Muito além do necessário, os reservatórios dos céus. Então, Deus é fiel e nós precisamos ser fiéis.